Olá pessoal, mais uma vez aqui. Fiquei muito intrigado com esse caminho indicado nesse mapa de 1852, que nos levará a conhecer coisas incríveis. Bora lá ver? Já visitamos alguns locais apontados nesse mapa no vlog anterior. Vá lá e dê uma olhada. Hoje, durante a nossa exploração, vamos falar sobre o processo de fabricação do açúcar colonial e descobrir o porquê o Pão de Açúcar do Rio de Janeiro tem este nome. Logo, chegaremos ao engenho de São Jorge dos Erasmos, mas antes, não esqueça de deixar o seu like e indicar o vídeo para um amigo. Bora entender como foi a sua construção e operação. Quando Martim Afonso de Souza chegou por aqui para oficializar a Vila de São Vicente e criar a primeira Câmara de Legislação, trouxe também colonos, sementes, animais domésticos e as primeiras mudas de cana-de-açúcar, pois tratava-se de uma fonte de grande riqueza. Para se ter ideia, séculos antes, dentre outros rituais, o consumo do açúcar havia sido eleito pelos cientistas como um magnífico remédio contra a peste negra, que matou 1/3 da população da Europa no século XIV. Daí, o grande valor desse pó branco entre os nobres da época. Encontra-se relatos que valoram o açúcar na época em $100 o quilo. A cana-de-açúcar, planta originária da Nova Guiné, foi levada para a Índia e plantada desde 510 a.C. Somente em 327 a.C., generais de Alexandre o Grande levaram as mudas de cana-de-açúcar para o Ocidente durante o período das conquistas. Portugal, utilizando mudas negociadas com a Itália, iniciou o cultivo da cana-de-açúcar em meados do século XV, nos territórios da Ilha da Madeira, Açores e Cabo Verde. Os bons resultados motivaram a introdução dessa gramínea no novo continente. Assim, no mesmo ano da fundação da Vila de São Vicente, em 1532, iniciou-se a construção do Engenho do Governador ou Engenho do Trato, pois originou-se de um acordo de Martim Afonso com nobres comerciantes. Em 1534 já estava em operação. Em 1540 foi vendido a Erasmus Schetz, que distribuía seus produtos por toda a Europa e tinha ligações de caráter comercial com italianos, holandeses, franceses, portugueses e alemães. O período de apogeu do engenho foi sob a direção da família Schetz. Católicos e ligados aos jesuítas, os Schetz ergueram neste engenho uma capela dedicada a São Jorge. O engenho passou então a ser conhecido como dos Erasmos ou São Jorge dos Erasmos. Estrategicamente localizada no centro da ilha e próximo de uma queda d'água, que foi soterrada após uma avalanche, a casa do engenho dos Erasmos não difere das demais. Possuía uma moenda movida por uma roda d'água, onde a cana era prensada para a extração do seu caldo. Próximo dali, nas fornalhas, o caldo da cana era fervido e purificado em tachos de cobre. No final do processo, o melaço resultante era depositado em potes com formato de sino, feitos de barro, madeira ou metal, e levados para uma casa de purgar, onde a parte menos viscosa escoava por um orifício na parte inferior do pote, que fazia a retenção dos cristais de açúcar. Passado o período de cristalização, o chamado pão de açúcar era removido da forma. Este formato acabou dando nome ao Morro do Rio de Janeiro. Os cristais brancos, na parte plana, eram separados dos cristais mais escuros da parte mais próxima do dreno, e estes davam origem a um açúcar mascavo, destinado ao mercado interno, enquanto o açúcar branco e refinado era destinado ao mercado europeu. O período de maior rentabilidade do engenho dos Erasmos ocorreu sob a administração dos Schetz até pelo menos 1580. No início do século XVII, o engenho começou a sofrer os efeitos da decadência da cultura do açúcar no Brasil.
Por volta de 1615, o engenho foi destruído por um incêndio provocado pelo pirata holandês Joris Spilbergen. E em 1620, o engenho foi vendido e encontrou seu fim com o início do ciclo do ouro no Brasil no século XVIII. As instalações foram se arruinando com o passar dos tempos e, depois de um longo período de abandono, foi redescoberto como a mais antiga evidência física preservada da colonização portuguesa no território brasileiro e doado à Universidade de São Paulo em 1958. Desde 2004, são desenvolvidos programas educacionais neste local. É isso, pessoal. Foi um passeio breve e o que mais me chamou a atenção foi a estrutura que a Universidade de São Paulo preparou aqui. As visitas são gratuitas, podem ser realizadas de terça a sábado, nos 2 períodos, mediante um agendamento por telefone, este aqui, ou por e-mail, este aqui. Nosso vlog termina por aqui e espero que tenham gostado. Deus abençoe a todos e fui! Valeu!